paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Quero louvar a Deus por uma vez mais poder estar nessa casa, adorando ao Senhor com a minha família. Trago um abraço do pastor Rafael Éder aos pastores e à igreja. O pastor viu que nós postamos lá, ele falou: dê um abraço em toda aquela igreja querida, amém? Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, sentado mesmo como você está. Primeiro livro da mesma, livro de Gênesis, capítulo de número 44. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio, pastor Vinícius, todo o corpo de obreiros, toda essa igreja. Que Deus, o Senhor, vos abençoe com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Desde 2017 que não pregamos nessa igreja. A última vez que aqui preguei, a Chloe estava dentro do bebê conforto, ainda era um bebê. Fazem aproximadamente 5 anos. Gênesis capítulo de número 44. Você que achou como um sinal positivo, diga: escrito está. Não é do meu costume, mas eu terei que ler 10 versículos para que a gente possa compreender melhor aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem aos que estavam sobre a casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do menor, com o dinheiro do seu trigo. E fizeram conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles e os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José aos que estavam sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e, alcançando-os, lhes dirás: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe meu senhor? E não é neste copo em que ele bem adivinha? Vocês fizeram mal naquilo que vocês fizeram. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. E eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, te tornaremos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu senhor prata e ouro? Aqueles dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos servos do meu senhor. E nós ainda seremos servos do meu senhor. E ele disse: ora, seja assim também conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu servo, os demais, porém, estarão desculpados. Os demais, porém, estarão desculpados. E você diz comigo: amém. Quantos já ouviram o pastor Leandro pregar? Diz amém. Quem não ouviu, diz amém. Tenha paciência comigo. Eu começo igual carro velho a álcool em dia de chuva. Eu começo te fazendo entender, mas daqui a pouco tem resposta de Deus para mim e para a sua vida essa noite. Tem profeta de Deus aqui essa noite? Faz assim com as suas mãos. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado e diz assim: a resposta que você veio buscar, você sai com ela dessa casa essa noite. Eu tenho a sua atenção, diga glória a Deus. Sem sombra de dúvidas, estamos vivendo o tempo do fim da igreja de Cristo na face da terra. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, escrito está: filhinhos, é já a última hora. Jesus virá para buscar a sua igreja. Cantares capítulo 2, versículo 8, escrito está: eis aí a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, ele vem pulando sobre os outeiros. Jesus virá para buscar a sua igreja. Ezequiel capítulo 7, versículo de número 2,
escrito está: assim diz o Senhor, vem o fim ele vem sobre os quatro cantos da terra. Mateus capítulo 24, versículo de número 27, escrito está: porque assim como o relâmpago, ele sai do oriente e ele se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque Jesus virá para buscar a sua igreja. Mateus capítulo 24, versículo 37, escrito está: porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, onde eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, onde Noé e sua família entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Marcos capítulo 13, versículos 32 e 33, escrito está: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente vosso Pai que está nos céus. Portanto, olhai, vigiai e orai, para que aquele dia não vos pegue de surpresa, porque Jesus virá para buscar a sua igreja. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1 a 3, escrito está: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você que me ouve, repita comigo assim: casa. Uma vez, casa. Casa no grego é oikia, e oikia se refere à habitação celestial de Deus, o terceiro céu, paraíso. Jesus está dizendo que na casa tem muitas moradas. Repita comigo: moradas. Morada no grego é monai, e monai significa habitar, permanecer, viver. O que Jesus está dizendo é que quando a última trombeta soar, nós iremos habitar, viver e permanecer para sempre na presença do Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar repita comigo: lugar. Lugar no grego é topos, e topos se refere a ambiente de culto. E eu faço você entender melhor. Lembra aquele culto que você veio, igual na comemoração dos 76 anos dessa igreja, que a glória de Deus desceu, Deus falou, Deus curou, Deus batizou, Deus proveu, Deus abriu portas. Você queria que o culto virasse vigília, não queria ir embora para casa, de tão gostoso que o culto estava. Jesus está dizendo: fica tranquilo, aqui tem liturgia, aqui tem horário, você tem compromisso em casa, compromisso no outro dia, mas quando a última trombeta soar, vocês vão estar para sempre na minha presença, dizendo: santo, santo. Pois eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu estejais vós também, porque Jesus virá para buscar a sua igreja. João capítulo 14, versículo 18, escrito está: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Atos capítulo 1, versículo 11, escrito está: varões galileus, por que estáis solícitos olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado e recebido em cima no céu, ele há de vir como para o céu o vistes ir. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 57, escrito está: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, porque convém que isso que é mortal se revista de mortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir de mortalidade, e isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que escrita está: tragada foi a morte pela vitória. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, escrito está: feliz é aquele que lê, os que ouvem as palavras do livro dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, escrito está: eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, escrito está:
eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, porque Jesus virá para buscar a sua igreja. Que Jesus virá, pastor Fábio, eu sei, o senhor sabe, nós sabemos, pode ser a qualquer momento, mas para que a igreja não ficasse sem um norte, sem uma direção, tendo em vista que todo grande acontecimento, ele tem data marcada. Por exemplo, o seu aniversário, mais um ano de vida que o Senhor te dá, e um ano de vida só o Senhor pode dar. E Romanos 12,15 nos ensina um princípio: alegrai-vos com os que, e porque tem data marcada, você convida a sua família, seus amigos, seus vizinhos, para se alegrarem com você. Você bate no peito e diz: grandes coisas tem feito o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. O que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, como por exemplo, o dia do seu casamento. Deus, o Senhor, decidiu te dar um varão para caminhar com você até a eternidade. Deus, o Senhor, decidiu te dar uma varoa para caminhar com você. E como é um grande acontecimento, Ele tem data marcada para você convidar sua família, seus amigos, seus vizinhos, para se alegrarem com você. Porém, o arrebatamento, ele será o maior acontecimento da história, mas ele não tem data marcada. E por que não tem? Amós capítulo 4, versículo 12: porque isso te farei, e porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Porque o céu foi preparado para quem se prepara, e o céu foi preparado para quem está preparado. Por isso que Eclesiastes 9:8 escrito está, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Mateus capítulo 24, para que a gente não fosse surpreendido, não ficasse sem um norte, sem uma direção, Jesus no sermão profético, ele nos dá os sinais, e ele começa no versículo 4 dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque o tempo do fim da igreja de Cristo na face da terra será um tempo caracterizado pelo engano, o joio crescendo no meio do trigo, o santo e o profano andando juntos, o que é e o que diz ser, o que tem e o que não tem. Mas Jesus continua dizendo: e vocês vão ouvir de guerras, de rumores de guerra, e se levantará nação contra nação e reino contra reino. Versículo de número 6: não vos assusteis, porque ainda não é o fim, é mister que tudo isso aconteça. E Jesus continua, pastor Fábio, e ele diz: vai haver terremoto, maremoto, fomes, pestes, em vários lugares. Quem imaginou passar pelo Covid como nós passamos? Quem imaginou passar os 2 últimos anos que nós passamos? E Jesus vai dando os sinais, e no versículo 11, ele fala que se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e muitos no grego é quase todos. O que Jesus está dizendo é que a maioria das pessoas que profetizam nos dias de hoje, profetiza para aparecer, profetiza para ter agenda, profetiza para benefício próprio, e eles se levantarão e enganarão a muitos. Mas o interessante é que o falso profeta, ele tem que se levantar, ele precisa de ajuda, ele precisa de padrinho, ele precisa de condição financeira, porque o verdadeiro é Deus quem levanta. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, escrito está: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ezequiel queria levantar, mas não tinha condição. Versículo 2 diz: e entrou em mim o Espírito e me colocou de pé, e eu ouvi a voz do que me falava. Quem levanta o homem não é a gravadora, quem levanta o homem não é a sua conta bancária, quem levanta o homem não é padrinho, quem continua levantando o homem é o Espírito Santo de Deus. Bate no ombro de alguém que está do seu lado, para a gente começar a melhorar o ambiente essa noite. Diz para ele: o Espírito Santo vai te catar essa noite, o Espírito Santo vai te pegar essa noite, vai te batizar com o Espírito Santo, vai renovar as línguas estranhas, vai te dar talentos, dons espirituais, sonhos espirituais, porque ainda é o Espírito Santo quem levanta. Quem pode jogar a mão comigo lá em cima? Vai entendendo isso? No versículo 12, Jesus fala sobre um tempo de apostasia, pastor Fábio. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Você conhece pessoas que pregavam e não pregam mais, que pastoreavam e não pastoreiam mais, que cantam e não cantam mais, que oravam e não oram mais, que eram profetas e não são mais. Mas Mateus 24:13, Jesus deixa um princípio para nós: aquele que perseverar até o fim
Daniel capítulo 12, versículo 13, escrito está: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 1 Coríntios 15, 58, no demais, irmãos meus, sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando Paulo escreve a sua segunda epístola ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: tu, pois, meu filho, permanece naquilo que tem aprendido, sabendo de quem aprendeu. E permanecer no grego significa continuar sendo. O maior desafio do cristão no tempo do fim não é pregar com conhecimento, não é louvar com unção, não, é continuar sendo crente, é continuar sendo santo, é continuar sendo de oração, é continuar sendo fiel, é continuar. Mas quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, tem gente que se desespera, pastor Fábio. O tempo do fim será um tempo difícil. Maremoto, terremoto, peste, fome, guerra, nação contra nação, apostasia. Como eu vou fazer para ficar firme? Como eu vou fazer para continuar exercendo o meu ministério? O que eu vou fazer para continuar na presença do Senhor? Para equilibrar a balança, para que a igreja continue, mesmo num tempo de adversidade, sendo firme, constante, sempre abundante, ganhando almas para Jesus. O Senhor nos faz uma promessa linda que está em Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Jesus está dizendo para que você continue ganhando almas, para que você continue pregando, para que você continue orando, para que você continue caminhando. Num tempo de caos, eu vou derramar do meu espírito sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. O avivamento do tempo do fim. E onde existe derramado o espírito, pastor Fábio, existe arrependimento. Onde existe derramado o espírito, existe um trabalhar de Deus. Mas onde existe um derramamento do Espírito, o Senhor entrega dons. E 1 Coríntios capítulo 12 fala acerca dos 9 dons espirituais: o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom da profecia, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operar sinais, prodígios e maravilhas, o dom de discernir espírito, o dom de variedade de língua. Quando o Senhor derrama do teu espírito, quando o Senhor traz sobre nós um grande avivamento, Ele nos capacita por intermédio de dons, para ganhar alma, para fazer a sua obra. Só que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, escrito está: buscai com zelo os dons espirituais. Dom é resultado de busca, e é aqui que eu começo a pregar. Repita comigo em alto e bom som, você que me ouve: dons são resultado de busca. O problema da nossa geração é que a gente quer ser muito usado, mas quer buscar pouco. Passa o dia inteiro no Instagram, mas não tira um tempo para a Bíblia. Passa o dia inteiro no WhatsApp, passa o dia inteiro em frente à televisão, mas não ora na madrugada. E eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Não sobem no monte, não fazem um jejum, não buscam a Deus. Disse o salmista: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Eu não sei você, mas eu e a minha família, nós queremos fazer parte desse avivamento do tempo do fim. Nós queremos ser úteis para o reino, pastor Fábio, para pregar e ganhar almas, para servir a igreja do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que, assim como nós, quer ser útil no avivamento do tempo do fim? Quer tocar debaixo da unção, quer cantar debaixo da unção, quer pregar debaixo da unção, quer ganhar almas? Levanta sua mão mais alto, deixa eu te conhecer. Você pode fazer melhor? Deixa eu te conhecer. Agora olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus só usa quem paga preço. Marcos capítulo 10, versículo 35 em diante, pastor Vinícius. Os filhos do trovão olharam para Jesus e disseram assim: pastor Fábio, mestre, nós queremos te fazer um pedido e queremos que o Senhor conceda. Já não é pedido, é ordem. Porque tem gente que é tão arrogante que pensa que manda até em Deus. Se o Senhor não fizer, se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Oh, glória! Entende isso? Nós queremos que na tua glória um se assente à tua direita e o outro à sua. Porque tem gente que só faz pela foto no cartaz, tem gente que só faz pela consagração, pela posição. Só que quando eles pedem que nós queremos assentar um à tua direita e outro à tua esquerda, Jesus responde e diz:
Assentar à direita e à esquerda não é comigo, é para quem o Pai preparou. E eu quero profetizar que o que é teu e ninguém toma. Começa a entender isso. Mas será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? E cálice no grego é poterion, que significa um alto preço a ser pago. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer falar na tua boca, Deus quer que você imponha as mãos, a AIDS caia por terra, o câncer bata em retirada e o nome dele seja glorificado. Mas a pergunta é: você pode beber o cálice? Você pode orar um pouco mais? Você pode jejuar um pouco mais? Você pode acordar um pouco mais na madrugada? Porque Deus quer te usar. O avivamento do tempo do fim não faz acepção de pessoas. Sobre os filhos, sobre as filhas, até sobre os servos, sobre os jovens, sobre os... Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não importa se você mora no centro ou na última casa do morro, não importa a cor da tua pele, não importa a tua conta bancária, o Espírito de Deus quer tomar a tua vida, quer fazer sinais, prodígios e maravilhas através da tua boca, da tua mão, do teu ministério, da tua vida, da tua história. Mas a minha pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Mateus capítulo 25, a parábola das virgens. Tem quem diga que é a parábola das 10 virgens. Eu não sei onde eles acharam 10. Dos talentos. Ide a quem vende e comprai-o para vós. A parábola das virgens. Dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas. Ide a quem vende e comprai-o. E comprar no grego significa adquirir por um alto preço. Quando você vê alguém pregar com conhecimento, esse alguém está pregando porque ele pagou um preço. Quando você vê alguém louvando debaixo da graça, debaixo da unção, esse alguém está louvando assim porque pagou um preço. Quando você vê alguém pastoreando com sabedoria, é porque esse alguém pagou um preço. Todo mundo quer ter o que nós temos, mas vão desistir quando tiverem conhecimento do preço que a gente pagou para chegar onde chegou e para estar onde está. Mas pastor, eu ainda não entendi. O que o arrebatamento e o avivamento da última hora tem a ver com José e seus irmãos? Você vai entender agora. Eu dei essa volta toda para chegar até aqui. Eles venderam daqui, pastor Fábio, para lá. Quem podia resolver o problema? Daqui. E como eles venderam daqui para lá, quem podia resolver o problema daqui, eles tiveram que ir até... Porque tem gente que só dá valor depois que perde. Sacode alguém que está do seu lado, diz assim: me ame, me honre, ore pela minha vida, não deixa para dar valor depois que eu não estiver mais com você. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Eles venderam daqui para lá, quem podia resolver o problema daqui, tiveram que sair daqui e ir até... Só que pastor Fábio, pastor Vinícius, quando eles chegam lá, eles não conhecem, mas são reconhecidos. Por 2 motivos. Me pergunta, por quê, pastor? Primeiro, porque quem bate esquece, quem apanha não. E uma das bases do trono de Deus é justiça. Eu não estou falando de vingança, porque evangelho é amar quem te odeia, é orar por quem te persegue, é bem dizer quem te bendiz. Não tem esse negócio de vai estar na plateia e você no palco. Não. Você tem que orar, abençoar, bendizer, estender as mãos. Esse é o evangelho de Cristo. Só que o céu trabalha com justiça, e Deus é especialista em fazer bater na tua porta quem um dia pisou em você. Tem gente que te fere, te magoa e segue a vida como se nada tivesse acontecido, até que Deus coloca a mão, faz tudo desandar, para a pessoa ter que voltar lá atrás e se consertar com você. Eu subi nesse altar nessa noite para profetizar que Deus vai descer com espada de justiça na terra e vai julgar a tua causa. Não é por força nem por violência, é pelo... Salmo 105:15, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Quem toca em você está tocando em Deus e está procurando fogo para se queimar. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Primeiro motivo. Segundo motivo, porque perdedor sempre tem cara de perdedor, não perde a cara. Vencedor está sempre melhorando, pastor Fábio.
Os anos se passaram e eles foram identificados, mas não identificaram. Porque quem tem bom coração, quem tem índole, quem é íntegro, quem tem caráter, quem sobe sem fazer ninguém de degrau, vai ficando mais bonito com o passar dos anos, vai ficando mais elegante, vai ficando mais culto. Quem olha para você anos atrás e não te vê mais, se encontrar com você hoje, vai dizer: é tu mesmo? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você está tão mais bonita. Olha para ele e diz assim: você está tão diferente, você está tão elegante. Porque vencedor, Provérbios 4,18, escrito está: a vereda do justo, o caminho que o justo anda, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem vencedor aqui essa noite? Pega na mão de alguém aí, jogue a mão dele ou dela no segundo andar. Luz da aurora é a claridade que precede o nascer do sol. Aí vem 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã. A pessoa só vai crescendo, evoluindo, até se tornar um dia perfeito, até se tornar um sol do meio-dia. Cata a mão dele aí, cata a mão dela, joga lá em cima e diz assim: a tua casa, a tua família, a tua empresa, o teu ministério, Deus vai fazer de você um sol do meio-dia. Vai entendendo isso? Perdedor nunca perde a cara de perdedor. Eles chegam e José faz o quê? Pode servir eles. Enche, pastor Fábio. Eles saem da terra deles com os seus jumentos, os sacos vazios, e cada um com o seu respectivo saco de dinheiro. Chegam no Egito, dão o saco de dinheiro. Eles enchem o saco de mantimento, só que José deu uma ordem: enche o saco deles o quanto eles puderem levar. Repita comigo assim: o quanto puderem levar. Uma segunda vez: o quanto puderem levar. Mateus 25,14, a parábola dos talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Olha no olho de quem está do seu lado e diz assim: Deus te usa segundo a sua estrutura. Estude, se capacite, corra atrás, porque quanto mais você amplia o teu conhecimento, abre a tua mente, aumenta o teu alicerce, mais o céu entrega para você. Enche o saco deles o quanto eles puderem levar. João capítulo 16, versículo 12, vamos começar a aprofundar para ficar gostoso? Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu tinha muito que vos falar, mas vocês não podem suportar. E suportar no grego significa ter a capacidade de carregar. Deus tem coisa linda para entregar na tua vida, Deus tem coisa linda para o teu ministério carregar. Ele está esperando você reforçar a estrutura, Ele está esperando você alicerçar mais. Mais importante que o tronco, os galhos, as flores e os frutos são as raízes, porque é a raiz que te mantém de pé quando a porta fecha, quando o vento sopra, quando a tempestade. Sacode alguém que está do seu lado e diz assim: Deus quer te usar, mas vai para a EBD. Deus quer te usar, mas se matricula no seminário. Deus quer te usar, mas prepara a tua estrutura. Vai segurando isso. Enche o saco deles o quanto eles puderem. Oh meu Deus, isso vai ficar gostoso demais. Eles encheram, só que José dá uma ordem, pastor: o saco de dinheiro bota na boca do saco de mantimento, e eles vão embora. No outro dia, bem cedo, eles não tinham se distanciado. José chama os seus e diz assim: vai atrás deles. Os soldados, segundo a ordem de José, param eles. Nem pisca agora, para aí, porque sumiu o copo de prata do meu senhor, e o dinheiro que vocês não tá. Pode abrir o saco. Os soldados abrem o saco. O saco está cheio de mantimento, e o saco de dinheiro está em cima do mantimento. Quando eles abrem o saco, foi uma surpresa. Me pergunta assim: por que, pastor? Não, eu acho que você não quer saber não. Me pergunta assim: por que, pastor? Porque eles entenderam que receberam de graça e pela graça aquilo que eles pensaram que pagaram o preço para ter. Nem todo mundo entendeu, eu vou repetir. Quando eles abriram o saco e viram o mantimento e o saco de moeda, eles entenderam que receberam de graça e pela graça o que eles pensaram que pagaram preço.
A gente ora porque a gente ama a Deus e não consegue ficar longe dEle. A gente jejua porque Ele é o amado da nossa alma. A gente busca porque a nossa alma anela pela presença dEle. Mas Ele não te usa porque você ora mais que alguém. Ele não te usa porque você jejua mais que alguém. Porque nós recebemos de graça e pela graça aquilo que a gente... Oh meu Deus! Olha no olho desse irmão bonito que está do seu lado e diz assim: você não é maior que ninguém. Você não é melhor que ninguém. De graça você recebeu e de graça você tem que dar. Só tem um grande aqui, só tem uma estrela que brilha aqui, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jeremias capítulo 9 versículo 23, escrito está: não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou. Isaías 42, 8, escrito está: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem eu não darei. Salmo 115 verso 1, escrito está: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. João capítulo 3 versículo 30, escrito está: é necessário, é indispensável, é essencial que Ele cresça e eu e você, a gente diminua, a gente desapareça. Mateus capítulo 3 versículo 11, escrito está: venham após mim, é maior do que eu me abaixando não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele é tão grande que Ele vai batizar a noiva dele com o Espírito Santo e com fogo. Apocalipse capítulo 4 versículo de número 11, capítulo 5 versículo de número 12, digno é o Cordeiro. Digno é o pregador? Não. Digno é o ministério de louvor? Não. Digno é o pastor? Não. Digno é o Cordeiro. E por que Ele é digno? Porque Ele foi morto e reviveu. E Ele é digno de quê? De receber honra, glória, louvor e ação de graça. Eu vou te dar 1 minuto para você jogar a mão lá no segundo andar, fazer 1 minuto daquele barulho que o diabo não gosta. Eu não saí de casa para passear, você não saiu de casa para me ouvir, você saiu de casa para render. Dá o melhor glória que você deu essa noite. Mistura esse glória com aleluia. Solta essa língua estranha que está na boca, porque eu saí da minha casa para dizer que Ele é lindo, que Ele é grande, que Ele é poder. Oh glória! Estou fechando. Pega o saco de dinheiro, nem pisca, e bota na boca do saco de mantimento. Quando eles abrirem, a surpresa vai ser grande. Não foi o seminário que te fez um bom pregador. A ordem é crescer na graça e no conhecimento, porque o meu povo foi destruído porque faltou. Estude, se capacite, avance. Mas não é isso que faz de você um bom pregador. Salmo 81:10, só abre a sua boca que eu encherei. É Ele que fala na nossa boca, é Ele que abençoa as nossas mãos, os nossos lábios, as nossas cordas, é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são. Quando o Ricardo pega o microfone e louva aqui, eu fico ali babando. Essa moça pegou o microfone agora e cantou, eu falei: Jesus, misericórdia, coisa linda, Jesus. O ministério de louvor, irmãos, Deus abençoe, conserve, preserve e guarde. O entrosamento, pastor Fábio, é uma coisa linda, mas é Ele. Não são os diplomas, não é o nome de família, não é o anel, é Ele. É Ele, entende isso? Eu quero fechar, entende isso? Eles abrem o saco de mantimento. Eu pensei que era, não. Tinha mantimento, tinha dinheiro. Mas aqui eu preciso te ensinar algo e fechar. O versículo 3, pastor Fábio, a sua versão talvez esteja escrito o mais novo. Eu gosto da minha versão que ela diz no saco do menor. Todos eles tinham mantimento e tinha moeda, mas no saco do menor tinha mantimento, tinha moeda e tinha copo de prata. Só uma irmã entendeu lá atrás. Glória, irmã, obrigado.
No saco do menor tinha mantimento, tinha moeda e tinha um copo de... Porque tem gente que tem uma gota a mais. Tem gente que quando pega o microfone, irmão, vai orar, chama Jesus de Genésio. Mas chamando ele de Genésio, o câncer bate em retirada. Tem gente que pega o microfone para louvar e fala Deus, mas quando fala Deus, o Deus começa a batizar com o Espírito Santo. Tem gente, irmão, que quando vai pregar, você fica assim, Jesus. Tem gente que quando vai louvar, você fala assim, que negócio é esse? Porque o Salmo 45, verso 7 diz que Deus te ungiu mais do que os teus irmãos com óleo de alê. Olha para quem está do seu lado e diz assim, tem gente que tem o céu dentro dele. Olha para quem está do seu lado e diz assim, tem gente que tem uma gota a mais, tem um prá, tem um... Se coloca sobre os pés olhando dentro dos meus olhos. Eu preciso te explicar isso, com a permissão do pastor. A igreja se coloca sobre os pés, olhando dentro dos meus olhos. Não deixa nada tirar a sua atenção. Pastor Fábio. Mantimento, saco de moeda e o copo. Mas o copo estava no saco do porque quanto mais humilde eu for, mais o céu investe na minha vida. Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 10, Jesus chama os discípulos e dá a ele poder, virtude e autoridade. Pergunta assim, por quê, pastor Leandro? Nem todo mundo quer saber, Jesus. Fala, por quê, pastor Leandro? Porque ele os comissiona para uma tríplice missão: pregar o reino, expulsar demônio e curar os enfermos. Para uma tríplice missão, uma tríplice capacitação, porque quem chamou capacita. Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. E aperfeiçoar significa terminar com perfeição. Está louvando mais ou menos agora, ele te chamou, ele vai tocar nas suas cordas vocais. Ele vai abrir a tua cabeça e vai te dar o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. Bota a mão no ombro de alguém e diz assim, aquele que te chamou vai te encher até transbordar. Aprende isso aqui, ó. Aprende isso aqui. Debaixo do poder, da virtude, da autoridade, fica fácil, sim ou não? Eles pregaram e a alma se renderam. Os enfermos foram curados, demônio bateu. Aí eles voltam pelo caminho. Pedro, Tiago, João, André, Judas. Você viu quando eu louvei? Quebrei tudo. Irmão, se você tem ministério e fala que quebra tudo, você é um bobo. Só tem um que quebra tudo. Ele quebra arco, corta lança e ainda queima carro no fogo. Ele quebra mesmo. E ele quebra e depois ele faz de novo. Entende isso? Eles voltaram de peito estufado, pastor Fábio. Você louvou e deu. Você não viu quando eu orei, não? Eu fiz igual o Marco Pereira, rapaz. Você é bobo, rapaz. Eu fiz igual o Valdomiro. A mão de Deus está aqui. Você não viu? E veio naquela. Jesus 100% homem, mas 100% Deus. Por isso ele se referia a ele mesmo como filho do homem, falando da sua humanidade. Mas havia humanidade na divindade, divindade na humanidade. E como Deus, ele já conhecia o pensamento, porque o Salmo 139 diz que de longe ele entende o meu pensamento. Você pode ter uma pseudo-humildade para com os homens, Deus conhece a tua capa. Vai aprendendo isso aqui. Jesus sentado como estava ficou e disse assim, o que vocês vieram discutindo pelo caminho? Quem é o grandão? Quem é o melhor? Quem prega mais? E quem disse que é competição? Lá fora entre os gentios, um quer ser maior que o outro, um quer ser melhor. Mas aqui na casa de papai, para ser maior tem que ser menor, para ser primeiro tem que ser o último, para ser servido tem que ser servo e serviçal de todos. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Ministério não é ser visto. Eu preguei lá ontem, você é um bobo. Ministério é serviço. Eu estou aqui para servir a igreja.
Eu estou pregando aqui no altar, se precisar de mim para lavar banheiro, o pastor Fábio tem meu número, pode me ligar. Se precisar para trabalhar na obra, pode me ligar. Quem está me ouvindo isso, diga glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 43, Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, não. Ele veio. Eu fecho aqui, Jeremias capítulo 18. Jeremias, levanta. Todas as vezes que você lê os 17, de pé como você está, eu vou terminar. Todas as vezes que você lê os 17 livros proféticos, que vão de Isaías a Malaquias, volta e meia você se esbarra com a expressão, levanta-te. Não significa que quando Deus falou, o profeta estava deitado ou sentado, não. Levanta-te significa, toma uma posição, toma uma postura, porque profeta que é profeta tem que estar na posição de profeta. Levanta-te, estou de pé, Senhor, e agora? Vou pregar nos Gideões? Vou dormir nos melhores hotéis? Vou comer nos melhores restaurantes? Receber as melhores? Não, levanta e desce a casa do oleiro. Como é, Senhor? Só permanece de pé o homem que eu levanto, se ele não esquecer que o endereço da casa do oleiro continua sendo para baixo. Dinheiro faz homens ricos, conhecimento faz homens sábios, mas só a humildade é capaz de fazer grandes homens. Mateus capítulo 11, versículo 11: eu vos digo que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Quem está me ouvindo diz amém. Abre as mãos. Primeiro eu quero profetizar. Eles foram até José e voltaram com um saco de mantimento cheio. Debaixo da autoridade da palavra de Deus eu profetizo que tem providência de Deus indo de encontro à tua casa. Gênesis 22, 8, ele é Jeová Jireh, ele é Deus de... Ele é Deus de... O telefone vai tocar, uma mensagem vai ser recebida, um e-mail vai chegar, se necessário vão bater na tua porta, mas tem porta de Deus se abrir nessa noite, e testemunhos serão contados para a glória de Deus. Segundo, cuidou, agora eu dou talento, porque quando Deus chama não precisa mendigar o pão. Eu sou velho, fui moço, mas nunca vi desamparado um justo. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Terceiro, primeiro Ele cuida, depois Ele capacita. Terceiro, existem pessoas que estão aqui essa noite, que vão receber uma gota a mais. Êxodo capítulo 33, Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, terrível é o que eu tenho contigo. Se eu chegar para o pastor Fábio, chegar em Itaperuna, passar uma mensagem para o pastor Fábio, disser: pastor Fábio, aconteceu algo terrível, o pastor Fábio vai ficar maluco. O que aconteceu? Você e sua família estão bem? Sim ou não? Só que terrível no hebraico significa profundo, exclusivo. E Mateus 17 diz que Jesus conduz os discípulos em particular, e particular significa aquilo que é de uso restrito, que não é de uso comum, porque tem gente que não precisa copiar a mensagem de ninguém, não precisa tirar de YouTube, não precisa copiar a ministração, não precisa copiar a língua estranha, porque Deus tem algo terrível contigo na terra. Pega na mão de alguém aí para a gente fechar, sacode a mão dele ou dela essa noite e diz assim: Deus tem algo terrível com você. Deus tem uma língua estranha para te entregar, Deus tem sonhos para te dar, Deus tem dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento, Deus tem autoridade, Deus tem. É por isso e para isso que pregamos a palavra. Eu gostaria de saber se alguém nos visitando que não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Sai do seu lugar e vem até aqui que nós estaremos orando e abençoando a tua vida.
Você que ainda não aceitou a Jesus, você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, a oportunidade está aberta para eu retornar o microfone a quem de direito. Pastor Fábio me passou mensagem hoje, né, pastor? Está pronto para pregar hoje, irmão? Estou tomando amoxicilina, remédio de gripe, antialérgico. Só Deus sabe como eu estou hoje. Fiquei 2 dias de cama essa semana, minha esposa está ali, sabe? Mas procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É para isso e por isso que pregamos a palavra. Você que ainda não aceitou a Jesus, ou você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, eu retorno a oportunidade a quem de direito, mas a oportunidade está aberta para você essa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Alabatai, surecadabasai. Que Ele tenha misericórdia de ti. Alamanás, sudecaios. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. O glória. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele ponha em você a paz verdadeira, a paz que o mundo não conhece. Que Ele te dê a paz, a perfeita paz. Oh, glória. Que seja sobre nós a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações, oh glória, o poder, as virtudes do Santo Espírito, de Deus. Todos nós que aguardamos aquele dia, o dia em que a igreja vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Todos nós que esperamos a trombeta tocar, todos nós que esperamos os mortos em Cristo ressuscitar primeiro, todos nós que esperamos os vivos sermos transformados, todos nós que esperamos o dia em que, ante o toque da última trombeta, com alarido, no piscar de olhos, todos nós que esperamos o dia em que nós subiremos para encontrar o Senhor e ver o Senhor face a face, todos nós que esperamos esse dia, oh glória, digamos juntos, digamos juntos, aleluia.